Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos à nossa aula de número 10, aula de inglês. E espero que estejam atentos aí para aprender bastante a nossa aula de hoje. Vamos iniciar com a nossa frase do dia, como sempre. Começamos, como de costume já. A frase é um pouquinho grande, mas eu vou falar bem devagarzinho para vocês e ela traz uma mensagem bem bonita. Então, estejam atentos. Se quiserem repetir comigo, vão repetindo para aprender as palavras. Em inglês é o seguinte. Be the change you wish to see in the world. Certo? Essa é a nossa frase em inglês. E quer dizer o quê? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Que você deseja ver no mundo. Então, é aquela famosa história que a gente quer que as coisas mudem, o mundo mude, mas precisa começar em nós, tá certo? Então, é a nossa frase que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês aprenderem novas palavras e terem uma liçãozinha aí também, certo? O nosso assunto de hoje é sobre o imperativo em inglês e as cores. São dois assuntos, tá bom? As cores eu acredito que vocês já sabem, já aprenderam em outras séries, né? As cores, mas eu quero mostrar, relembrar essas cores com vocês, ver o que vocês estão lembrados aí e também mostrar algumas outras coisas, algumas curiosidades, algo a mais sobre as cores que talvez vocês não saibam, certo? Vamos iniciar nossa aula com o imperativo. Vocês sabem o que é esse imperativo em inglês? Em português é a mesma coisa, existe também o imperativo. Hoje a gente vai ver esse imperativo em inglês, tá certo? Mas é basicamente a mesma coisa que em português. Esse imperativo, ele é usado quando a gente quer fazer um pedido, dar um conselho, uma sugestão ou até uma orientação. É uma ordem, tá certo? Uma orientação, uma ordem para alguém. Por exemplo, quando você fala assim, lave os pratos, né? Quando sua mãe diz a você, lave os pratos. Esse lave é o nosso imperativo. É quando os verbos, ele vem no começo da frase, geralmente, né? Dando uma ordem, um pedido, né? Chamando a atenção de alguém. Então, é o que chamamos de imperativo, essas palavras. Olha aí ao lado da imagem. A pessoa dizendo, lave o banheiro. Então, é aquela ordem, né? Faça isso, faça aquilo. Vá dormir. Esse vá dormir é o nosso imperativo também, certo? E em inglês? Vamos dar uma observada nesse imperativo em inglês, como é que ele é usado. Em inglês, eu não sei se vocês lembram, mas os verbos em inglês, geralmente, eles têm a palavrinha to na frente do verbo, certo? Que é to, é essa palavrinha que tem na frente dos verbos em inglês. Então, tem essas duas letrinhas e tem o verbo. Por exemplo, o verbo open, esse verbo da primeira frase aí, tá? Então, se ele tivesse escrito normal, ele significa abrir. Se ele tivesse escrito normal, ele seria assim, to, open, certo? Abrir. A gente coloca esse to para dizer que o verbo está no infinitivo. Porém, no imperativo não tem esse to. Tá certo? Não tem esse to em inglês, no imperativo, certo? A gente vai colocar realmente só os verbos. Então, observem aí os verbos, né? E a frase, a continuação da frase. Observem aí essas frases ao lado. Tem aí, open the door. Essa primeira frase, que significa abre a porta. Então, olha aquela ordem, um pedido, abre a porta, certo? A outra frase aí, né? Em português, ela já significa pegue o remédio, tá certo? Tá falando isso. A outra, preste atenção. Então, esse preste atenção já seria o nosso imperativo também. Já a outra forma que eu queria mostrar para vocês é a forma negativa, ok? E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o imperativo, geralmente, ele não vem o sujeito da frase, tá bom? Então, a gente vai dar essa ordem sem o sujeito da frase. A gente coloca realmente só o verbo e o complemento da nossa frase. Mas a forma negativa, eu queria que vocês prestassem atenção também, porque podemos ter, né? Você já viu aqueles locais que tem assim, não pise na grama, por exemplo. Isso é um imperativo em português. Porém, é um imperativo negativo. É na forma negativa. Está dizendo não pise na grama. Não está falando pise.
Está dizendo não pise. Então, é a forma negativa. Em inglês a gente também tem. Sabe como é essa forma negativa em inglês? A gente coloca a palavra do, do, not, ou, muito usado também, o don't. D-O-O-N, N, o apóstrofozinho e o T. Tá certo? Fica dessa maneira. Don't. Então, temos essas duas formas de falar o não em inglês. No imperativo. Observem essa primeira frase aí de baixo. Tem assim, don't touch, tá? Desculpa aí, don't touch that. Então, essa frase significa não toque. Não toque nisso, por exemplo. Então, a gente usa esse não e o verbo que a gente também quer usar, tá certo? Nesse caso, no imperativo. Aí embaixo tem aí, não brinque com o seu irmão, tá? Então, né, aí outra frase para vocês, outro exemplo. E aqui eu trouxe mais exemplos para ficar bem claro aí, vocês não esquecerem. Essa primeira imagem tem aí, listen to me, que significa me escute. Então, ó, outra palavra, outra frase no imperativo. A mulher aí embaixo está dizendo go. Esse go quer dizer vá, certo? O imperativo também. Outra que hoje a gente tem escutado bastante, né? Esses últimos meses, por conta da pandemia. Fique em casa, lave as mãos, use máscara, né? Então, essa frase aqui está dizendo please stay home. É nossa frase em inglês. E em português, por favor, fique em casa. O nosso verbo aí do imperativo é esse segundo. A palavra stay, que significa fique. Ok? E é interessante, quando a gente usar o imperativo, quando você quiser que alguém faça alguma coisa, a gente usar a palavra por favor. Né? Porque você está pedindo para que alguém, dando uma ordem, né? Um pedido para alguém, né? Lave as mãos, me dê isso. Então, muitas vezes é legal a gente usar, né? A maioria das vezes, na verdade, usar a palavra por favor, certo? E aqui, para a gente concluir os nossos exemplos, o don't, de novo, como eu já tinha mostrado para vocês, só para vocês observarem, tá certo? Que ele vem no começo das palavras também, do nosso verbo. Ele vem antes do nosso verbo para dizer o não. Então, essa primeira frase. Não abra os seus livros, certo? Então, numa prova, por exemplo, o professor diz, não use os livros, né? Então, isso é o imperativo, na forma negativa, tá bom? Então, lembrem dessa palavrinha aí. Don't significa não na forma negativa do imperativo. E vamos ao nosso segundo assunto para concluir nossa aula de hoje, que é sobre as colors, as cores. Então, um assunto bem legal em inglês, que são as cores, certo? Vamos só dar uma relembradinha aqui nas cores. Acredito que vocês lembram do nome das cores em inglês, mas vamos só dar aquela relembrada. A primeira cor aí, o vermelho, em inglês falamos red, não é red, tá bom? É red. A segunda ao lado, laranja, orange. A outra ao lado, yellow. Embaixo do vermelho nós temos o green, que é o verde. Blue, o azul. Quem já sabe pode ir falando aí comigo, vir acompanhando. Quando eu for falando, vão falando também. Essa aí, não vamos falar purple não, tá certo? É purple. Se fala dessa maneira. Embaixo do verde tem o pink, que é o rosa. Ao lado tem brown, marrom. Essa outra aí, gray, é o cinza. Tem uma correçãozinha aí que é G-R-A-Y, tá bom? Não seria com essa letrinha E, não. É um A no lugar do E, tá bom? Mas aí é só para que vocês se atentem, para ter cuidado, tá? Então, esse é o cinza em inglês. Embaixo tem black, que é o preto. E ao lado tem o white, que é branco, certo? Então, aqui são as cores, né? Muito fáceis. As cores, bem legal da gente aprender. Acredito que todo mundo já sabia essas cores em inglês. O que eu queria mostrar para vocês, que talvez vocês não soubessem, é isso aqui. Essas duas palavras que tem aí em cima. A primeira é light e a segunda é dark. Essas duas. Light vai significar uma cor clara, tá bom?
Então, observem que essas cores aí do meio, tem aí verde, azul e vermelho. O verde em inglês a gente fala green, né? Verde. Mas se você quer dizer um verde claro, como é que a gente diria? Aí a gente coloca a palavra light na frente. Nós colocamos essa palavrinha, certo? Então, como ficaria? Light green. Verde claro, ok? Já quando é escuro, então observa que tem as cores claras e as cores escuras. Quando é escuro aí, a gente coloca a palavra dark na frente da cor, certo? Então, olha como ficaria aí. Dark green. Verde escuro. Mesma coisa para as outras cores. Então, você quer dizer azul claro, azul escuro, rosa claro, rosa escuro, vermelho. A gente só vai colocar essa primeira palavra light para as cores claras e a palavra dark para as cores escuras, certo? E para a gente concluir, eu queria mostrar para vocês essas outras duas palavrinhas, ok? Elas estão dentro também das cores claras e escuras, porém aqui é outra forma da gente ver as cores. Vocês aprendem também que existem cores que são quentes e cores frias, certo? Que é um pouco, né, dentro aí das cores claras e escuras. Mas a gente tem as cores quentes, que podemos falar, essa palavra aí ao lado, começa com a letrinha W. Nós falamos warm, certo? Warm colors, seria as cores quentes. Observem aí, né, a paleta de cores quentes que tem. E tem as cores frias. Olha as cores frias aí. Em inglês nós falamos cool colors. Começa com a letrinha C aí, certo? Então, observem essa diferença. Então, talvez vocês já soubessem as cores em inglês, né? Alguns de vocês talvez tivessem esquecido alguma. Foi bom porque deu uma relembrada. Na pronúncia, talvez vocês tivessem esquecido de como falava a cor. Agora já aprendeu, na verdade, ninguém vai falar mais errado. E vocês aprenderam que era claro, escuro e quente e frio. Isso é bem interessante também, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula bem tranquila, né? Uma aula bem legal aí, um assunto bem interessante para vocês. E eu espero que vocês tenham, né, gostado, tenham aprendido. Boa semana para vocês, se cuidem. Até a próxima e bye, bye!